Fala galera, voltando aqui com o canal. Hoje a gente vai falar sobre LLMs, Java, Spring Boot, Spring AI, e como a gente integra tudo isso usando Spring Boot. É, bom, a imagem aqui já diz o que vai ser o conteúdo da nossa aula. LLMs, do inglês Large Language Models, e do português Modelos de Linguagem de Grande Escala. Eles estão de alguma forma revolucionando a forma como que a gente interage com sistemas atualmente. É um tema bem quente, bem hypado no momento. E nesse vídeo a gente vai aprender um pouco sobre como rodar o Ollama localmente, como conectar ele numa API Spring Boot. O Ollama, ele foi... A grande vantagem dele é essa, da gente poder rodar local, a gente baixar o modelo e rodar local, a gente não precisa de uma API, de um token, a gente não precisa pagar OpenAI, por exemplo. Então é isso. Basicamente, a gente vai criar uma aplicação, uma API Spring Boot. A gente pode iniciar essa aplicação com Spring Initializer, uma aplicação bem simples, Java, Maven. Pode deixar essa versão, a versão mais atual que você está vendo esse vídeo. Os nomes aqui não importam muito, o que importa mesmo é o código que eu vou mostrar para vocês. Java 17 eu vou deixar, e as dependências que a gente vai usar aqui, Web, Spring Web, porque a gente vai criar endpoint, né, para API. A gente também vai importar o Ollama do Spring AI. E é basicamente isso. Eu vou baixar esse cara aqui e vou abrir no IntelliJ. Vamos ver. Deixa eu extrair esse cara aqui. Tá. Ok. Então, tô com o IntelliJ aberto aqui. É um projeto Spring Boot bem simples. A gente pode... antes, eu vou mostrar para vocês como faz o download do Ollama. Então a gente pode vir no site aqui, ollama.com. Ele é um modelo criado pela Meta. É open source, então a gente pode baixar aqui qual modelo a gente quer usar na nossa aplicação. Você pode fazer o download e é muito simples de instalar, é só você dar um next, um install e já está pronto. O que interessa nessa página são os modelos aqui. Então nesse vídeo a gente vai usar o Llama 3, que é esse cara aqui. Então existem duas possibilidades do Llama 3. Existe um modelo com 8 bilhões de parâmetros, 4.7 GB, e um modelo com 70 bilhões de parâmetros. E o que isso significa? Bom, um parâmetro, ele é basicamente como se fosse um peso. O parâmetro, ele ajuda o modelo a entender padrões de linguagem, de gramática, contexto e conhecimento geral assim, do mundo. Um modelo com mais parâmetros, ele vai ocupar mais espaço, ele vai usar mais CPU, mais GPU. Assim, pode ser melhor do que o de 8 bilhões. Isso vai depender assim do quão complexo é a tua pergunta, o teu problema. Então, quanto mais complexo for, o de 70 bilhões vai conseguir te atender melhor do que o modelo com 8 bilhões de parâmetros. A gente pode pensar assim como, fazendo uma analogia, pensa em um modelo como se fosse um cérebro, e cada parâmetro é como se fosse uma sinapse. Então, tipo, ele ajuda a gente a tomar decisões através dos parâmetros, né? Então é isso.
basicamente a gente vai usar o de 8 bilhões de parâmetros, é um pouquinho mais curto. Você pode clicar nele aqui, copiar esse comando e abrir um terminal, por exemplo. Deixa eu abrir um novo aqui. A gente vem no terminal e só cola o comando que a gente copiou ali. Na primeira vez, ele vai baixar o modelo. Como eu já baixei o modelo, ele já está pedindo uma mensagem aqui. Eu posso interagir com o modelo aqui também. Por exemplo, eu posso perguntar qual é a capital do Brasil. E ele vai me responder, a capital do Brasil é Brasília. É muito interessante isso porque é um modelo offline. Então, a gente consegue usar isso sem internet. Se eu desligar minha internet aqui, esse modelo vai continuar funcionando muito bem. Então é isso, basicamente a gente baixa, instala, roda o comando, vai baixar o modelo e a gente tem uma API local para usar. Se a gente vier aqui no GitHub, aqui tem algumas informações muito úteis sobre os modelos. E aqui ele coloca um simples cur que a gente pode usar para conseguir respostas. Só que no nosso caso eu vou integrar isso dentro do Spring Boot. Então vamos abrir o nosso código aqui de novo. O que a gente precisa fazer aqui dentro? Bom, primeiramente a gente pode ir no Application Properties. A gente pode definir algumas variáveis aqui. A primeira delas é spring.ai.olhama.base URL. A gente pode definir esse cara aqui. A gente pode pegar essa mesma URL aqui. Beleza. A gente pode definir uma outra variável aqui que vai ter o mesmo começo aqui do nome. A gente pode colocar chat model e aqui vai o modelo que a gente vai usar. Como a gente baixou o Llama 3, a gente vai usar ele. Então beleza, a gente pode rodar a aplicação. Deixa eu dar um clean install aqui. Então, como falei, a gente vai usar um modelo de 8 bilhões de parâmetros. Ele tem uma capacidade de reasoning um pouco limitado. Esse termo reasoning é bastante falado assim nessa área aqui de AI. Basicamente significa a capacidade de raciocínio do modelo. A capacidade assim, de entender e resolver problemas complexos. Por exemplo, fazer inferências, seguir alguns passos lógicos, resolver equação, interpretar regra. Então, sempre que você ouvir o termo reasoning, é sobre isso, sobre o raciocínio do modelo. Então, beleza, a gente executou aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar um controller, vamos criar as pastas aqui do projeto primeiro. Então, controller, service, a princípio vai ser só esses. Vamos criar um controller então. Vamos chamar ele de chat controller. Ele vai ser um hash controller. Ele vai ter um request mapping. Vamos chamar de... Vamos ver. Vou chamar ele de API aqui. E a gente chama de chat o endpoint em si. Então a gente pode criar aqui um public retornando string. Vamos chamar de chat.
Vamos colocar aqui um request parent. Vamos passar um value aqui, pode ser message. A gente pode colocar um default value ou não. Nesse caso não vou usar um default value. Vou chamar de message. Tá, a gente pode retornar. Vamos criar um service aqui antes. Vamos chamar isso de chat service. Beleza. Então a gente anota esse cara como @service. A gente precisa declarar dentro de service uma classe que a gente vai acessar o modelo do Olhama. Então a gente tem uma classe aqui, como a gente portou o Olhama do Spring AI, a gente tem a possibilidade de importar o Olhama Chat Model. Vou chamar ele aqui de Model. Vamos colocar ele aqui no construtor. Beleza. Vamos criar uma função aqui que retorna uma string chamada chat, pode ser. Input. Então, esse método a gente vai chamar o modelo em si. Então a gente chama model.call e passando o input. Esse input é a pergunta do usuário que a gente vai passar como parâmetro. Então vamos instanciar esse cara aqui dentro. Service. Vamos criar um construtor aqui. Só para fazer essa injeção de dependência. Beleza. E aqui a gente pode chamar o chat passando a message. Beleza, a gente pode definir aqui também, que eu acabei esquecendo, um nome para esse endpoint. Então a gente pode chamar aqui de pode ser /chat, não tem problema. Beleza, então a gente pode executar a API. Eu acho que ele já executou bem rapidinho. Eu já deixei configurado aqui um endpoint no Postman. Você pode usar o Insomnia. Você pode usar até mesmo a URL do navegador. Inclusive, a gente pode usar ela lá. Deixa eu abrir aqui. A gente pode usar aqui... Qual é a capital do Paraná? Opa! Tive um erro aqui, hein? Tá. O que eu fiz aqui? Coloquei um post mapping. E deveria ser um get mapping. Então vamos resetar. Beleza, então a gente pode dar um F5 aqui. Ele vai dar uma carregada e vai responder para você. Eu gosto de usar o Postman sempre que eu vou fazer request para API. Então eu posso perguntar aqui, ele até está sugerindo para mim uma mensagem. Quais são os estados brasileiros? A gente pode dar um send. Post aqui também. Fazer um get. Beleza, ele trouxe uma lista aqui de
de estados. Lembrando que isso aqui é offline, eu posso desligar minha internet e ele vai continuar funcionando, muito interessante isso. Beleza, isso aqui é um uso bem básico, bem simples do Llama. Então a gente fez a API, montou um endpoint, instanciou o modelo aqui e chamou. Existem outras formas de usar o Llama, essa é a forma mais básica. Eu vou passar uma forma aqui um pouquinho mais complexa, não tão complexa assim, para não deixar o vídeo muito chato, mas algo que vai fazer vocês entenderem um pouquinho mais do poder de usar os modelos locais, né? Então vamos deixar ele um pouquinho mais específico, vamos dar mais informações para IA. Por exemplo, eu vou declarar uma variável aqui chamada private final string context. O que é esse context? Basicamente, a gente vai dizer para IA, usa como base esse modelo aqui. Esse modelo não, minto. Esse conteúdo, essa mensagem, esses valores, esse context pode ser qualquer coisa. No meu caso aqui, eu vou colocar uma mensagem sobre o UFC, que é algo que eu assisto bastante, gosto muito. Vou colocar uma informação aqui, copiei e colei uma informação sobre o UFC, tô deixando a IA um pouquinho mais específica. Aqui dentro do chat, a gente pode fazer uma coisa diferente. A gente pode criar um template. E esse template ele pode receber... Bom, eu vou copiar aqui um texto e vou explicar para vocês. O que é o template? Ele é basicamente... o próprio nome já diz. Ele é um template que eu vou enviar para a IA para ela gerar essa resposta para mim. Eu vou enviar para o modelo em si, né? Então nesse template eu tenho uma mensagem. Esse INST aqui, ele é um marcador, tipo uma convenção de formatação que é adotada por alguns modelos. Especificamente esse modelo Llama que a gente está usando, o Llama 2, Llama 3, ele usa esse tipo de marcação. Então é basicamente uma instruções delimitadas que eu estou dando para o modelo. Então nesse caso aqui, eu coloquei a mensagem: você é um assistente de IA especializado em UFC, use o conteúdo fornecido para responder a pergunta. Se não souber a resposta, apenas diga não sei. Eu estou sendo bem claro para a IA aqui. Então a gente tem o conteúdo, qual que é a base que ela vai ter? Ela vai ter essa base aqui, ó, que vai ser o nosso context. E a gente vai ter a pergunta em si, que seria o input do usuário. Então a gente continuando aqui, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode instanciar uma classe chamada prompt template. Vamos instanciar aqui. A gente pode passar o template que a gente criou ali em cima. Aí sim a gente tem um prompt. Então a gente tem um prompt template, a gente pode dar um create nesse cara. E aqui eu vou ter que substituir os valores aqui. O input, por exemplo, vamos lá, vou substituir pelo input do usuário. O context, eu vou substituir pelo context que eu tenho declarado aqui em cima. E nisso a gente pode chamar o modelo com o prompt. Deixa eu excluir o espaço aqui. A gente pode pegar o result. Faltou um igual aqui. Get result, get output e get text. Então a gente está pegando o texto da resposta do modelo.
Então a gente passa uma pergunta específica de acordo com o que a gente definiu, com o que a gente delimitou para o modelo, com conteúdo. Esse context aqui ele pode ser instruções que podem ser geradas pelo usuário mesmo, pode ser geradas pelo usuário, pode ser algo assim da regra de negócio da aplicação que você tá usando. Então é bem assim, são grandes as possibilidades que a gente pode ter trabalhando com esse tipo de template aqui com os modelos, né? Então a gente voltando aqui para o controller, basicamente o controller tá normal, então a gente não vai mexer muito nele, vamos deixar assim mesmo. A gente pode dar um restart na aplicação. E aqui eu posso perguntar o que é o UFC para IA. Então a IA vai demorar um pouquinho. O UFC, o Ultimate Fighting Championship, é a organização de artes marciais mistas do mundo. Assim, como ele é um modelo pequeno, de 8 bilhões de parâmetros, não é um modelo muito grande, assim, ele pode se confundir com as explicações. Eu posso, por exemplo, aqui, eu estava fazendo um teste recentemente, pedir quais foram os campeões peso-pena do UFC. Tá, não há informações específicas. Tá, ele pode sugerir uma lista. Aqui, ele colocou Charles Oliveira como campeão. E Charles Oliveira não é. Ele foi campeão do peso leve. Então, assim, o modelo ele pode se enganar às vezes. Então, por isso que o Olhama ele é mais para um teste local mesmo da aplicação. E se a gente quiser algo mais completo, mais complexo e assertivo, a gente pode ou baixar um modelo maior, ou até mesmo a gente pode criar um token na OpenAI, a gente pode usar outros modelos, mas para teste local isso aqui é perfeito. Basicamente era isso que eu queria passar para vocês. É um tema assim de extrema importância na nossa área de tecnologia, assim, é algo que a gente não pode correr, a gente tem que estudar e o profissional de tecnologia tem que estar sempre estudando, e isso uma área assim que eu vou trazer mais vídeos para o canal sobre isso. Então, valeu galera, até o próximo vídeo.